Olá, estamos apresentando mais um programa Era 3 e hoje vamos falar sobre o fenômeno terceiro mundo. A expressão terceiro mundo surgiu após a Guerra Fria e ela designa os países que não estavam nem do lado dos Estados Unidos e nem do lado da União Soviética, são chamados países não alinhados. Esses países têm como característica alto grau de dependência econômica, predomínio de atividades agrícolas. Estou aqui com o historiador Marcel Merli, que vai explicar pra gente um pouco sobre a expressão terceiro mundo. Bom, a expressão terceiro mundo tornou-se sinônimo do mundo subdesenvolvido em confronto com os países ricos. Podemos designar o significado da expressão terceiro mundo como toda situação de subdesenvolvimento, qualquer que seja a sua implantação geográfica, econômica ou política. Defino pessoalmente também a expressão quarto mundo, utilizada para designar os países mais desfavoráveis dos chamados novos ricos. Muito obrigada. Ninguém fala que algo é complicadamente perfeito. O perfeito é simplesmente perfeito. Um simples sorriso pode ser simplesmente tudo. Uma simples segunda-feira pode ser simplesmente encantadora. Um simples almoço pode ser simplesmente a sua grande oportunidade. Tão simples quanto isso. Simplesmente McDonald's. Bem, voltamos com o programa Era 3 e tivemos a participação do historiador Marcel Merli, que explicou pra gente sobre o fenômeno terceiro mundo. Vale ressaltar que a expressão subdesenvolvimento não caracteriza apenas atraso econômico ou social, já que muitos países subdesenvolvidos possuem até mesmo indústrias modernas. O que difere esses países subdesenvolvidos dos países desenvolvidos é a questão que a renda está apenas na mão de minorias. A exemplo de dois países subdesenvolvidos com essas características, eu posso citar a África do Sul e o Brasil. Estou aqui agora no estúdio com as historiadoras Mari da Priori e Tânia Miranda, e elas vão explicar pra gente outras questões da expressão terceiro mundo. Começando agora um pouco sobre economia. Você pode explicar pra gente a economia desses países? Claro. As economias do terceiro mundo são bastante heterogêneas, só que todas elas apresentam várias características comuns, como o predomínio econômico de uma agricultura com baixos índices de produtividade, o fraco desenvolvimento da indústria dependente do exterior, o peso excessivo do comércio e dos serviços e altas taxas de desemprego e subemprego. Essas características comuns, elas revelam um grande desequilíbrio provocado pela difícil convivência do mundo tradicional com o mundo industrializado. Isso mesmo. Essas dificuldades econômicas refletem-se em fortes contrastes sociais e culturais. A distribuição da riqueza é muito desigual e só uma porcentagem pouco expressiva da população tem acesso ao ensino e menos ainda o ensino superior. Na maioria dos territórios colonizados europeus, a descolonização não significou a perda total dessa colonização, dessa dependência. Com isso surgiu uma nova colonização que chamamos hoje de neocolonialismo. Isso. Essa dependência econômica, comercial, tecnológica e militar e não está alheia à opção política e ideológica. Bem, e qual seria o principal fator que compromete o desenvolvimento econômico desses países? Eu posso dar exemplo, por exemplo, do Oriente Médio, que o fator que mais compromete o crescimento econômico dessa região é o envolvimento em conflitos armados. Esse clima de tensão ele é causado pela coexistência não pacífica com os seus países vizinhos, como a gente pode dar exemplo de Israel, e pelos conflitos entre as próprias nações islâmicas. Podemos também dar o exemplo da África Negra, que até hoje vive numa situação dramática, pois ali se encontra a maior parte dos países
mais pobres do mundo. E a economia, existe um atraso muito grande e uma dependência, e a agricultura é antiquada e ameaçada pelas devastadoras secas. Nós sabemos que a língua ela tem um fator de dominação ou liberdade. Como a África se relaciona quanto a essa questão? Bom, raramente a nação africana apresenta uma unidade de povo com idiomas e costumes em comum. A regra geral é haver uma língua oficial de origem europeia, como o inglês, o francês, o português, só que ela é falada por menos da população nativa, pela metade da população nativa. Embora os governos eles tentem impor esse idioma oficial pela força militar ou através de precárias escolas. Bom, uma característica marcante da África é que em pleno século XXI ainda está mergulhada em lutas tribais devido à criação de fronteiras imaginárias feitas pelos europeus. E quase todas essas guerras e conflitos sangrentos ocorridos na África nos últimos anos tiveram lutas decorrentes sobre etnias e nacionalidades. Muito bem. Vou chamar um pequeno comercial agora e daqui a pouco nós retornamos com o programa em Área 3. A little girl made a great big wish. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, y'all, it's Christmas time. I know you're out there. I hear your reindeer. I see the snow where your heart's happening. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, it's Christmas Voltamos mais uma vez com o nosso programa Era 3. Nós sabemos que o Brasil teve uma participação na Operação Condor. Você pode explicar mais um pouco sobre isso? Bom, a Operação Condor ela foi chamada aqui de Carcará e ela nada mais foi do que uma aliança político-militar entre vários regimes militares da América do Sul. Isso inclui o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. E o objetivo desta operação foi coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras. Estima-se que esta operação ela resultou em mais de 400 mil torturados e 100 mil assassinatos. Nossa. Enquanto à intervenção militar americana nos países da América do Sul, o que você pode me dizer sobre isso? Bom, a intervenção militar é um aspecto muito perigoso da política latino-americana, pois os Estados Unidos costumam adotar medidas extremas toda vez que há uma desordem na América Latina. E isso, na maioria das vezes, é um reflexo impensado, sendo que os latino-americanos dão importância ao princípio não intervenção, com base em práticas de relações interamericanas. Além disso, essa intervenção ela ignora os problemas políticos, sociais e econômicos das nações que eles invadem. Isso. Apesar deles garantirem paz e estabilidade, né? Só que isso só acontece enquanto perdura a ocupação. Fora que essa política ela pode levar a uma série de guerras desastrosas e a gente tem que insistir junto ao nosso governo para que ele retorne à política mais sábia da Conferência Pacífica e da cooperação internacional, pois essa política de intervenção militar deve ser abandonada o mais rápido possível. Então hoje no nosso programa nós conversamos um pouco sobre o fenômeno do terceiro mundo e nós conversamos também um pouco sobre a economia, a língua como fator dominante, a participação do Brasil na Operação Condor, a intervenção americana, militar. E, bem, vale ressaltar que as principais características do terceiro mundo são o alto grau de dependência econômica, o predomínio das atividades agrícolas, o alto índice de mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida, a alta taxa de analfabetismo,
a desestabilidade política, a desigualdade social, a fraqueza em recursos humanos como nutrição, saúde, educação. E é isso. Este foi o nosso assunto de hoje e eu agradeço a presença das historiadoras Tânia Miranda e Marida Priori. E nós temos um próximo encontro no nosso próximo programa Área 3. Até mais!